Você vai olhar para mim e vai perguntar o que é pecado. De uma maneira simplificada, o pecado é quando eu não obedeço à voz de Deus. O pecado é quando eu transgrido os mandamentos de Deus. Por exemplo, Deus ele diz, não matarás, e eu ignoro a voz de Deus e cometo um assassinato, eu mato alguém, louvado seja o nome do Senhor, ignorando a voz de Deus. Isso é um pecado. A Bíblia diz que Adão, ele ignorou a voz de Deus, juntamente com a sua adjuntora, a sua esposa, chamada Eva, e ambos comeram do fruto, porque foram enganados pela serpente. Serpente essa que no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, louvado seja o nome do Senhor, João ele vai dizer que a serpente e o dragão, louvado seja o nome do Senhor, são o diabo, Satanás, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai dizer que o homem, ele peca e ele não, louvado seja o nome do Senhor, ele não expressa a Deus, ele não se arrepende do seu pecado. O homem, irmão Rodrigo, ele prefere culpar a mulher. A Bíblia diz que Deus ele aparece no jardim do Éden e fala para Adão, fala, Adão, por que tu comeu do fruto? E Adão, aleluia, ele fala assim, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Aí Deus olha para a mulher e fala, mulher, por que tu comeu do fruto? E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que a mulher fala que a serpente o enganou. E Deus vai olhar para a serpente e vai falar, serpente, por que tu fez isso? Louvado seja o nome do Senhor, você vai se rastejar, e eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. E Deus, tirou o homem e a mulher do jardim, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele, louvado seja o nome do Senhor, pune o pecador pelos seus pecados. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre, ela se renova a cada dia. O que é misericórdia? Misericórdia é eu me colocar no lugar de um irmão que cometeu algo, só que não importa se aquele algo que ele cometeu, ele estava errado, eu só me coloco no lugar dele, independente do que ele fez. Aleluia. E só que Deus, ele dá o mandamento dele para nós fazermos, mas se nós não cometermos, se nós não seguirmos a palavra de Deus à risca, ele até nos perdoa, mas a punição vem. Quer ver algo? A Bíblia diz que no jardim do Éden, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia fala que Deus ele faz vestes para Adão e para Eva. Mas mesmo assim, porque Adão e Eva comeu do fruto, Deus coloca Adão e Eva para fora do jardim. Por quê? Porque o pecado é a única coisa, louvado seja o nome do Senhor, que traz distanciamento entre o homem e Deus. Aleluia. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou te dizendo nessa noite, mas o pecado, ele cria um abismo entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a humanidade pecou, quando Adão pecou e os seus descendentes vieram, louvado seja o nome do Senhor. Quando o pecado ele entrou, Paulo diz, louvado seja o nome do Senhor, que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida com abundância. E aqui eu começo, louvado seja o nome do Senhor, a falar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é uma promessa de Deus. Aleluia. Os 39 livros da Bíblia no Antigo Testamento apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Rodrigo, isso me impacta, porque Deus faz uma promessa ali no jardim do Éden, no capítulo de número 3, falando da semente da mulher, eu vou mandar um que ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quando o nosso irmão falou que nosso Senhor Jesus Cristo ele é o caminho, eu preciso te dizer que quando o homem se afastou de Deus, não existia nem caminho. Louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele desceu do céu, louvado seja o nome do Senhor, para poder abrir um caminho novamente para nós chegarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entrar nesse caminho. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nasceu de uma virgem chamada Maria. A Bíblia diz que o anjo Gabriel desce até Maria, louvado seja o nome do Senhor, e fala que ela iria conceber de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desce, louvado seja o nome do Senhor, e coloca ali dentro do ventre de Maria, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Salvador. O nosso Salvador, ele cresce, louvado seja o nome do Senhor, e ele começa a andar, louvado seja o nome do Senhor, na sua terra chamada Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Só que eu que preciso falar isso daqui para você, irmão. Na época em que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, quem governava ali em Jerusalém, minha irmã, era o governo chamado romano. E quem estava sobre esse governo era, louvado seja o nome do Senhor, César, louvado seja o nome do Senhor. E César tinha governantes, ele era o principal, o governante de Roma, César. E ele tinha outros governantes que estavam abaixo dele.
tipo Pôncio Pilatos, louvado seja o nome do Senhor, Herodes o Grande. E por que eu estou te explicando isso? Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasce, isso aqui me impacta, irmão João, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Herodes, quando os reis eles vêm, louvado seja o nome do Senhor, seguindo a estrela, os reis magos, Herodes, ele descobre que está para nascer o rei dos judeus e ele baixa um decreto mandando matar as crianças, louvado seja o nome do Senhor. Só que eu preciso entregar algo de Deus essa noite para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo ele pode até tentar parar os planos de Deus, o diabo pode até tentar parar a promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas em Isaías 43, louvado seja o nome do Senhor, no seu verso de número 13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá, aleluia. Em Jó 42, verso de número 2 vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O diabo ele até achou que ia parar a promessa de Deus na tua vida, o diabo até achou que ia tentar matar alguém da tua família, mas Deus me trouxe aqui nesse culto de libertação para dizer: plano meu, Satanás não frustra, plano meu, Satanás não para, porque operando eu quem? Ele que pode abrir a boca e adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te convido a adorar, irmão, aqui nesse lugar, porque o ambiente está propício para a adoração. A tua adoração sobe e a resposta do céu desce para nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, a Bíblia, ela diz que o nosso Senhor Jesus Cristo cresce porque o diabo não para o plano de Deus. Diga para o seu irmão: o diabo não pode parar o plano de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. O diabo não pode parar, irmão. O diabo não pode parar o plano de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu gosto disso porque a Bíblia vai falar em Rodrigo, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo, ele é puro, santo, aleluia, irrepreensível. O Cordeiro Imaculado, João diz que ele é o Cordeiro Imaculado que desceu do céu, o Cordeiro que tira do mundo o pecado, aleluia. E eu gosto disso porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aparece no Jordão, e João Batista, ele está batizando no Jordão, aleluia. João Batista fazia o batismo de arrependimento de pecados, aleluia, aonde o pecador ele reconhecia, louvado seja o nome do Senhor, que era dependente de Deus e era submergido nas águas, louvado seja o nome do Senhor, e reconhecia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo ele viria, que Jesus Cristo ele chegaria. E João falava que viria um após ele, louvado seja o nome do Senhor, que ele não era digno de desatar a sandália dos pés, louvado. E Jesus aparece no Jordão. E Jesus agora, louvado seja o nome do Senhor, te peço que você imagina comigo Jesus chegando, louvado seja o nome do Senhor, sendo batizado. Lucas ele vai dizer que quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi batizado, e nesse capítulo que a gente leu, 3, do verso de número 21 até o verso de número 23, a gente vê a trindade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, está sendo submergido nas águas, e quando ele sai das águas, que ele se levanta, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus está descendo sobre a sua cabeça em forma corpórea de uma pomba. E eu gosto disso porque há uma voz que está dizendo, louvado seja o nome do Senhor dos céus: este é o meu Filho amado, aleluia. Olha para o seu irmão, se você quiser, se não vai te incomodar, e diga assim: você é filho amado de Deus, aleluia. Você é filho amado de Deus, meu irmão. Você é filha amada de Deus, minha irmã. Os céus estavam liberando uma palavra sobre a vida de Jesus. Esse é meu filho amado, aleluia. E fala: em ti eu me comprazo. Eu fui pesquisar o significado da palavra me comprazo. Esse significado, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele está dizendo que em Jesus Cristo, ele iria ajudar Jesus Cristo a cumprir a sua missão, a chegar no seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. De Deus ele estava falando, louvado seja o nome do Senhor: esse é meu filho amado, e eu vou ajudar ele a chegar no propósito, e eu vou ajudar ele a concluir, louvado seja o nome do Senhor, a sua missão, aleluia. Você até pensa em parar, você até pensa em largar o evangelho, você até pensa em desistir, mas você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus. Deus ele se compraz em você também, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te ajudar a chegar no propósito, ele vai te ajudar
deserto. Aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, cumprir. Glória a Deus. Aleluia, Amaraia, Surier, Ablatória, Mandaria. Aleluia, eu gosto disso. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou dizer, irmão. Que você abra seu coração para você compreender. Eu sei que você já está com seu coração aberto, mas se mantenha atento, porque eu tenho algo de Deus para entregar para nossas vidas. Aleluia. A Bíblia vai falar, minha irmã, que o nosso Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E essa tarde eu estava ouvindo uma ministração, aleluia, pensando no que eu ia pregar aqui essa noite, no meu momento de almoço. E existem desertos nas nossas vidas, aleluia, que nós mesmos procuramos entrar. Porque Eva, quando ela peca no jardim, ela sabia que não poderia comer do fruto. Adão sabia que não poderia comer do fruto. Então eles escolheram pegar o fruto com a própria mão, aleluia. Eles escolheram entrar naquele deserto. Aleluia, mas tem deserto que Deus ele conduz as pessoas no deserto. E não é porque você está no deserto que você está errado com Deus. Não é porque você está no deserto que você está vazio. Aleluia, não é porque você está no deserto, louvado seja o nome do Senhor, que tem algo de errado na tua casa, na tua vida. Não, tem desertos que Deus ele faz você entrar para te preparar para o propósito. Tem desertos que Deus ele faz você entrar porque é necessário passar por aquele deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho algo de Deus para falar para você, louvado seja o nome do Senhor. É nesse deserto que você vai mostrar para Satanás que você adora Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te proporcionar. Aleluia! 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 Quem brilha aqui é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo. Eu sinto a presença dele nesse lugar, abrindo a minha mente. Louvado seja o nome do Senhor, me direcionando nessa palavra. Como desse alimento que está descendo do céu. Louvado seja o nome do Senhor para nossas vidas. Aleluia. A Bíblia ela vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que após Jesus Cristo passar 40 dias, irmão Rodrigo, e 40 noites no deserto, sendo tentado, ele finalmente tem fome. E quando ele tem fome, o diabo se apresenta e fala: se tu és filho de Deus. Aí eu preciso liberar uma palavra que Deus ele ministrou no meu coração um tempo atrás. O céu no batismo de Jesus Cristo está dizendo: esse é meu filho amado. Não tem se, está sendo uma afirmativa. Esse é meu filho amado. Só que quando Jesus está no deserto, o diabo se apresenta e fala: se tu és o meu filho, se tu és filho de Deus, aleluia. Se tu és, porque quando eu e você estamos no deserto, o diabo vai tentar colocar dúvida em nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, quando nós estivermos no deserto, aleluia. O diabo, louvado seja o nome do Senhor, ele vai vir tentar a gente justamente aonde a gente tem necessidade, aleluia, para tentar tirar a gente do propósito, para tentar tirar a gente do caminho, para tentar tirar a gente do percurso. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: fica com a palavra